Paz do Senhor. Queridos, aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Romanos, aos Romanos, no capítulo 14, versículo 11. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Amém? Vocês acreditam nessa palavra? Amém. Então pode se assentar glorificando a Deus, porque ela há de acontecer. Queridos, primeiramente eu quero agradecer aqui a oportunidade, fazer meus agradecimentos, obviamente a Deus em primeiro lugar, que nos trouxe aqui até essa casa de oração. Para nós é um privilégio estar aqui. Eu agradeço demais a Deus, porque no lugar onde a gente vê tanta liberdade do Espírito Santo agir, a gente tem que estar muito feliz. Glória a Deus. Como o Senhor falou agora há pouco, nós nos sentimos uma alegria tão grande que dá vontade de sair pulando, né, Marcelo? Glória a Deus. Então é isso, meus queridos. Deus, ele se faz presente no nosso meio. Sabe por quê? Porque a gente dá liberdade. E quando a gente dá liberdade, sabe o que acontece? O Espírito Santo age com curas, com milagres, com sinais, com salvação de vidas. E é por isso que eu me sinto tão à vontade, tão feliz nessa casa. Amém? Agradeço aos meus amigos, meus irmãos que estão, minha família, todos que vieram nos prestigiar nessa noite. E também a Leide Marçonil Gonçalves, que nos fez esse convite. Que Deus abençoe a família, o ministério e essa casa de oração. Amém? Queridos, em Romanos 14, 11, onde nós lemos, essa citação ela foi feita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Roma, mas ela foi proferida anteriormente pelo profeta Isaías, lá no capítulo 45. Essa afirmação de Isaías e reafirmação de Paulo são um prenúncio de um tempo que há de acontecer, de que o Senhor Jesus voltará, e Ele vai reinar ainda nessa terra, e todos estarão debaixo da sua autoridade. Amém? Todos estarão debaixo da tua autoridade. Não importa se são os mais simples, os mais inteligentes, os mais importantes, não. Aqueles mais novos, os mais instruídos, os mestres ou doutores, isso não importa. Das pessoas mais humildes até aqueles que se julgam como poderosos, idade, cor da pele, nada disso. Preferências partidárias, políticas, preferências religiosas, nada disso importará. Governadores, presidentes, embaixadores, chanceleres, ministros de estados, reis, rainhas, príncipes e princesas, nada disso importará. Você sabe por quê? Porque todos eles um dia hão de dobrar os seus joelhos diante da glória e majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, verdade, Deus. Um dia, irmãos, um dia todos terão que aceitar e admitir que não há no céu, na terra ou em qualquer lugar desse universo um Deus tão poderoso quanto esse Deus que a gente serve, e tão maravilhoso como aquele mestre nazareno que caminha livremente aqui dentro dessa igreja. Amém? Queridos, isso vai acontecer. Um dia vai. Todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará. Mas isso vai acontecer no dia que Jesus estabelecer seu reino aqui nessa terra. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando isso acontecer,
você já não vai estar aqui mais. Sabe por quê? Porque você já terá sido arrebatado. Você já terá sido arrebatada. Sabe onde você estará? Você já estará lá nos céus. O Senhor Jesus já terá servido aquela ceia que Ele te prometeu. Sabe aquelas ruas de ouro que está escrito em Apocalipse? Você já terá pisado nela. Amém, igreja? Todo joelho se dobrará. Todos eles. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Pode ter certeza, irmãos, isso um dia vai acontecer. E a Bíblia, ela nos conta algumas histórias de algumas nações e algumas pessoas poderosas, né, no sentido de poder, não ministerial, mas poder político. E essas pessoas e esses países e esses impérios um dia tiveram que fazer isso. A Bíblia nos dá alguns exemplos sobre isso. E eu tenho certeza que os irmãos conhecem a história de Elias e os profetas de Baal. Mas eu vou contar mais uma vez, para que edifique a fé dos irmãos. Elias, aquele profeta do Senhor, ele viveu em confronto direto com os reis daquela época, Acabe e Jezabel. Ele era sucessor, Acabe era sucessor do seu pai no trono de Israel. E a Bíblia, não por acaso, faz uma definição de Acabe, logo na primeira vez que cita esse nome. Lá em 1 Reis 16 diz assim, no ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele, não se contentando em pecar contra o rei Jeroboão. Como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e se casou com Jezabel, filha de Etbal, rei de Sidom. E Acabe adorou ao deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Acabe fez para Baal um altar no templo e colocou lá no templo esse altar e levantou também um poste, uma estátua da deusa chamada Azerá. E assim ele fez mais coisas para deixar a Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Então, Acabe pecou contra o Senhor. Ele se casou com uma mulher pagã que servia outros deuses de uma terra vizinha. Ele adorou o Deus dessa mulher, o Deus Baal. Ele construiu um templo para Baal. Ele fez um altar. Ele fez uma estátua para Deus Azerá. E além disso, em outros pontos da história de Acabe, a gente vai ver que ele assassinava, matava os profetas do Senhor. E a consequência disso, obviamente, foi deixar Deus muito irado. Deus envia Elias para falar com Acabe. E Elias vai direto ao ponto. E ele diz para Acabe uma profecia, que não cairia chuva naquela terra até que Elias voltasse a falar que era para chover. Após essa profecia, Elias foge, possivelmente porque Acabe queria matá-lo. Depois de uma profecia como essa, Acabe obviamente não foi receptivo, planejou matar Elias e ele foge. Quando ele foge, ele vai morar, Deus, aliás, direciona Elias a morar por um tempo em um riacho, à beira de um riacho. E lá na beira desse riacho, Deus cuidava de Elias, mandando para ele todos os dias carne e pão, através de corvos. Mas um dia, esse riacho que Elias estava, ele se seca. Não chovia naquela época. Elias tinha profetizado que não ia chover. Então o riacho se secou. E quando esse riacho seca, Deus envia Elias para uma cidade chamada Sarepta.
Deus está fazendo o que está fazendo, pode ter certeza, Ele está nos direcionando. Deus, Ele cuida dos seus. Foi assim que Ele fez com Elias. Ele cuidou de Elias onde não tinha alimento. Ele mandou corvos levar alimento para Elias na beira do riacho. Então Deus cuida dos seus. E a outra lição que eu aprendo nesse pequeno trecho: Ele sempre providenciará aquilo que a gente precisa. Deus jamais vai deixar, irmãos, um justo mendigar o pão. Jamais. Ele jamais vai permitir que você padeça, seja por qualquer coisa que seja. Ele vai dar um jeito. Apenas creia e confie. Ele vai dar um jeito. Quando Elias chega lá na cidade de Sarepta, Elias é usado por Deus para multiplicar os pães, aliás, o trigo, e multiplicar o azeite que uma viúva tinha. Vocês se lembram muito bem disso. E logo em seguida, alguns dias ou tempos depois, o filho dessa mesma viúva morre. E Deus usa Elias para ressuscitar esse filho. E aqui eu aprendo outra coisa muito importante. Onde o profeta do Senhor coloca os pés, meus irmãos, a abundância e a vida. Amém. Aonde o profeta do Senhor vai, a vida e a abundância. Quantos profetas nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois de um certo tempo, meus queridos, o Senhor manda que Elias retorne lá na cidade de Samaria para voltar a falar com Acabe. E prontamente Elias lança um desafio para Acabe. Não só para Acabe, mas também para os profetas de Baal e também para os profetas da deusa Azerá. Então Elias mandou que se reunissem todos esses profetas, reunissem todo o povo ali da cidade de Samaria, todos eles em cima do Monte Carmelo. E lá em 1 Reis, no capítulo 18, relata que quando todos chegaram lá naquele monte, Elias instigou o povo a adorar o único Deus que é verdadeiro. Sabe como que Elias fez isso? Ele disse o seguinte para o povo: olha, se o Senhor é Deus, então adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, então adore a Baal. E o desafio de Elias consistia em fazer 2 sacrifícios. Os profetas de Baal fariam um sacrifício e logo em seguida eles pediriam para o Deus Baal jogar fogo naquele sacrifício. E Elias faria a mesma coisa, faria o seu sacrifício e pediria que Deus enviasse fogo sobre o seu sacrifício. Agora, o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. O que aconteceu? Os profetas de Baal foram lá, fizeram o seu sacrifício, colocaram lá o seu sacrifício sobre o altar e ficaram horas e horas, a manhã toda, a metade da tarde, tentando fazer com que Baal jogasse ou acionasse, espalhasse fogo naquele sacrifício, mas nada aconteceu. Eles oraram, eles dançaram, eles gritaram, eles até se cortaram, mas de nada adiantou. Elias então prepara o seu altar. Olha só o que Elias fez. Elias prepara o seu altar, vai lá, junta as pedras, coloca a lenha em cima, pega o sacrifício, coloca em cima também e pede ao povo. E em seguida ele pede para fazer tipo uma vala, um beco, onde se concentraria a água também, que fosse derramada em cima do sacrifício. Elias pediu para que o povo jogasse a água em cima do sacrifício, e jogaram tanta água que molhou o sacrifício, molhou a lenha, molhou o altar, e a água escorreu e molhou toda aquela vala, e aquela vala toda ficou cheia de água.
possível, gente, pegar fogo num negócio desse? É impossível. Mas chegada a hora do sacrifício, logo no meio da tarde, o profeta Elias chegou lá no altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Me responda, ó Senhor, me responda, para que este povo saiba que é tu, somente tu, Senhor, és o Deus que está trazendo este povo de volta à tua presença. E imediatamente após Elias orar, o Senhor manda um fogo, e esse fogo queima sacrifício, e esse fogo queima lenha, e esse fogo queima as pedras, e esse fogo queima aquela vasilha cheia de água, e o fogo do Senhor, ele queima o sacrifício, e o povo declara que só Deus é Senhor, e só o Senhor é Deus. Aleluia! A nação de Israel naquele momento se ajoelha diante da manifestação do poder de Deus. A nação de Israel confessou que só Deus era o Senhor. E isso se cumpre o versículo que nós lemos em Romanos 14, que todos aqueles joelhos se dobraram, e todas aquelas bocas declararam que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Glória, glória, glórias! Aleluia. Queridos, mesmo depois de tantos sinais, os reis de Israel continuaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Infelizmente, a idolatria continuava até o dia que o Senhor decidiu dar um basta. O Senhor então traria jugo sobre a nação de Israel. Ele usaria um império liderado por um homem para executar a disciplina que Israel merecia. E Deus usa a boca do profeta agora, Jeremias, para falar ao povo. E assim ele disse: Israel, vocês não me deram ouvidos e continuaram a me provocar a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, colocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Isso está lá em Jeremias 25, queridos. Uma coisa que chama muito a minha atenção nesses versículos é que Deus chamou Nabucodonosor de servo. Como seria possível isso? Deus chamar de servo um tirano, um sanguinário, que provavelmente nunca teve qualquer temor ou sequer alguma consideração com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como seria possível isso? Deus chamar de servo um homem que nunca sequer, talvez nunca destinou uma palavra sequer a Deus.
imagine o que Ele é capaz de fazer através de você, meus irmãos. Imagine o que Deus é capaz de fazer, o quanto Deus pode usar aqueles que de joelhos dobrados se rendem e se colocam à disposição desse Deus Todo-Poderoso. Eu aprendo nessa passagem uma coisa muito simples: Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. E Nabucodonosor também foi usado. Ele foi usado como instrumento da ira de Deus. O castigo de Deus chegaria a Israel para puni-los por conta toda aquela idolatria. E essa punição passava pela espada de Nabucodonosor e seu exército. Deus tinha um plano para ele. Mas para que esse plano fosse cumprido, o próprio Deus daria poder para Nabucodonosor. E isso aconteceu no dia que o próprio Deus declarou: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu dou a quem eu quiser. Olha só, eu dou o meu poder e tudo o que eu quiser a quem eu quiser. E agora sou eu mesmo, o Senhor, que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, tudo que Nabucodonosor conquistou foi porque Deus já havia decidido que assim seria. Nabucodonosor não seria nada e não teria nada se não fosse pela vontade de Deus. Verdade. Mas ele oscilava entre fazer parte dos planos de Deus e ceder ao seu próprio orgulho e vaidade. Em dado momento, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel, encostou o seu rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incensos a ele. E ele também disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Mas em outro momento, Nabucodonosor fez o quê? Ergueu uma estátua de 27 metros de altura, uma estátua de si mesmo, e convocou todos os povos, reis poderosos e todo o povo para ir lá idolatrar, adorar, se ajoelhar diante da estátua. Mas, para surpresa dele e de todos que ali estavam, 3 jovens corajosos e fiéis ao Senhor não se renderam, não se dobraram diante daquela imagem. E o que esses jovens receberam como punição? Eles foram jogados numa fornalha ardente. Mas, para surpresa maior ainda de todos que ali estavam, quando aqueles 3 jovens chegaram lá naquela fornalha, já tinha alguém lá esperando por eles. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo já estava lá. Aquele que venceu a morte já estava lá. Aquele que é o Senhor já estava lá. Aleluia! E quando aqueles 3 jovens saíram daquela fornalha, sem ter queimado sequer um fio de cabelo, o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o Deus deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a
Mesaque e Abednego, era o Deus dos deuses, ele mais uma vez é tomado de vaidade, de orgulho, de egocentrismo, e dessa vez Deus o coloca no seu devido lugar. Assim como Deus fez com Israel, agora Deus vai fazer com Nabucodonosor. E Deus diz assim a Nabucodonosor: é isso que está decretado contra você, Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada de você agora. Você será expulso do meio dos homens, viverá com animais selvagens e comerá capins como os bois. Passarão 7 anos até que você admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente, e ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. E passados aqueles 7 anos que Deus havia falado que Nabucodonosor ficaria comendo capim, a consciência de Nabucodonosor é recobrada. E ele olha para o céu e diz: o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para eles, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa que for orgulhosa. Assim como a nação de Israel, Nabucodonosor sentiu na própria pele a ira do Senhor. Deus fez com que ele caísse por terra toda a sua vaidade, o orgulho e a glória de Nabucodonosor, para que ele finalmente entendesse que existe um Deus digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. De joelhos dobrados e de boca no chão, Nabucodonosor comeu capim por 7 anos. Mas passados esses 7 anos, de joelhos dobrados e com mãos levantadas aos céus, ele declarou que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, para fazer essa mesma declaração. Hoje nós temos essa oportunidade em sinal de adoração, de declarar ao nosso Deus que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor, que só Ele é Altíssimo e Todo-Poderoso. Nem todos, queridos, fazem isso, mas um dia todos farão. Um dia todo joelho se dobrará. Um dia toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Aleluia! Essa mensagem tinha mais uma parte, mas o nosso tempo já se esgotou. Mas o que eu destaco para vocês, meus irmãos, é que hoje, depois que aquele véu foi rasgado naquela cruz, depois que Jesus fez aquele sacrifício por mim e por você, nós temos essa oportunidade livremente de dizer ao Senhor, de dizer ao nosso Mestre Jesus, que não há nome tão poderoso quanto o dele, que o nome dele está acima de todo nome, que ele é aquele a quem Deus um dia enviou para salvar a minha vida e a sua. Hoje nós temos a oportunidade de louvar e adorar o nosso Deus sem um castigo nas nossas costas, como
oportunidade que o Senhor nos deu, na pessoa da Leite, do meu querido Gil. Nosso coração também, meu irmão, está sempre aberto à nossa amizade de 20 e poucos anos. E assim se estenderá, com certeza, até a eternidade. Amém? Deus abençoe os irmãos e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de todos